Olá, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese, ao nosso estudo sobre a fundamentação bíblica dos principais títulos marianos. Não dá para dizer quantos títulos a tradição da Igreja atribuiu a Nossa Senhora, mas apenas a gente procurou escolher aqueles mais famosos, os mais conhecidos, naquelas devoções que são mais recitadas, que são mais conhecidas do povo de Deus. A Salve Rainha e a Ladainha de Nossa Senhora. Já estudamos todos os títulos, a fundamentação bíblica dos títulos de Nossa Senhora na Salve Rainha. E já estamos para mais da metade da Ladainha de Nossa Senhora. A Ladainha de Nossa Senhora, que foi aprovada pelo Papa Clemente VIII, no dia 6 de setembro de 1601, portanto tem 420 anos. Ao longo dos séculos, ela foi sendo acrescida, os papas foram introduzindo alguns títulos, de sorte que o número de títulos da Ladainha hoje é 54. Portanto, a Ladainha, como é hoje, ela é bem maior, tem bem mais títulos que a Ladainha do tempo do Papa Clemente VIII no começo do século XVII. Nós já estudamos 42 títulos de Nossa Senhora na Ladainha. Somente a título de informação, vejamos quais foram os títulos acrescidos pelos papas ao longo desses 420 anos. Em 1854, por ocasião da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, o Beato Pio IX inseriu o título Rainha Concebida Sem Pecado. Em 1913, São Pio X inseriu o título Mãe do Bom Conselho. Papa Bento XV, em 1917, inseriu o título Rainha da Paz. Em 1950, o Venerável Pio XII inseriu, por ocasião da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora, Rainha Assunta ao Céu. Em 1964, São Paulo VI introduziu o título Mãe da Igreja. São João Paulo II, em 1995, inseriu o título Rainha da Família. E, finalmente, em junho de 2020, Papa Francisco inseriu 3 títulos: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. Portanto, 54 títulos. Recordemos os títulos que nós já estudamos até agora. Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima. Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Benigna, Virgem Fiel. Espelho de justiça, sede de sabedoria, causa de nossa alegria, vaso insigne de devoção, tabernáculo da eterna glória, moradia consagrada a Deus, rosa mística, torre de Davi. Torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, conforto dos migrantes, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos e o último título do encontro anterior, rainha dos patriarcas. Hoje nós vamos ver rainha dos profetas, certamente veremos rainha dos apóstolos e com certeza rainha dos mártires. E ainda temos pela frente Rainha dos Confessores da Fé, Rainha das Virgens de Todos os Santos, concebida sem pecado original, Rainha Assunta ao Céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Família e Rainha da Paz. Primeiro título do encontro de hoje, Rainha dos Profetas. Não vou repetir a fundamentação bíblica de rainha, porque nós já vimos e reiteramos tudo isso quando tratamos rainha dos anjos, rainha dos patriarcas. Reinaremos com Cristo, diz o livro do Apocalipse. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, se morrermos com ele viveremos, se soubermos perseverar, com ele reinaremos.
E depois, Apocalipse 22, de 1 a 5, já não haverá noite, nem se precisará de luz, nem da luz da lâmpada do sol ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. A fundamentação da realeza de Nossa Senhora, e fizemos alusão no encontro passado de Nossa Senhora Rainha, que é uma festa comemorada, uma memória obrigatória no dia 22 de agosto. Vamos então ao primeiro título, Rainha dos Profetas. A primeira pergunta que se deve fazer é: qual a relação no Novo Testamento entre Nossa Senhora e os profetas do Antigo Testamento? A relação ela é indireta. Não é direta por uma razão simples. Os profetas já tinham morrido. O único profeta do Antigo Testamento, que foi o último mesmo, e que já abriu o Novo Testamento, e que Nossa Senhora, porque andava com Nosso Senhor Jesus Cristo, para cima e para baixo, certamente o viu. Ele que foi quem batizou Nosso Senhor Jesus Cristo e pouco tempo depois morreu, João Batista. Mas há uma relação indireta entre Nossa Senhora e os profetas do Antigo Testamento. Essa relação está em Mateus 13, de 16 a 17. São palavras de Jesus. Quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram. Ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus tinha uma particular afeição aos textos do Antigo Testamento. Ele vivia da palavra, conhecia profundamente as Escrituras, que eram muito caras para ele. Aliás, ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei e os profetas. Ele quis que, por ocasião da sua transfiguração no monte que a tradição chama de Tabor, se transfigurar entre um representante da lei, Moisés, e um representante dos profetas, que é Elias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nós temos aqui uma relação entre os profetas e Nossa Senhora. Miqueias aqui vai fazer alusão a Nossa Senhora. Portanto, temos aqui um vínculo entre um profeta e Nossa Senhora. Ele diz alguma coisa a respeito dela. Ele profetiza sobre ela. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der a luz aquela que há de dar a luz. É lógico que no tempo do profeta, essa figura que haveria de dar a luz era misteriosa até para ele. E é claro também que a luz do Novo Testamento nós enxergamos nessa profecia uma alusão a Nossa Senhora. Pulemos agora a um outro profeta, para um outro profeta que fala de Nossa Senhora. Zacarias, capítulo 2, versículo 14. Vejamos uma profecia que a tradição da igreja viu nela implícita Nossa Senhora. Solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti, oráculo do Senhor. Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor e se tornarão meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos Exércitos. A grande pergunta que se faz aqui: quem é que exulta de alegria? Quem é esta filha de Sião que ouve
do profeta, eis que venho residir no meio de ti. Repare que no meio de ti não significa dizer que é no seio dela. Mas vejam o versículo 15. Habitarei no meio de ti, e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos Exércitos. Parece que os eventos da Anunciação e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo clareia esses dois versículos misteriosos. Uma alusão à Santíssima Virgem. Os profetas falam da Santíssima Virgem. Mas qual é a profecia mais importante do Antigo Testamento a respeito de Nossa Senhora? Qual é a frase, qual é o profeta que diz a frase que, sem dúvida alguma, se tornou a mais famosa a respeito de Nossa Senhora e do nascimento do filho dela? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. A relação, portanto, entre Nossa Senhora e os profetas é no âmbito da profecia. E não pode deixar de ser. Os profetas, no tempo de Nossa Senhora, já tinham morrido. Então, a fundamentação bíblica de rainha, que nós já vimos, que se aplica a todos os títulos onde esse nome aparece em primeiro lugar. Vamos repetir: Rainha dos anjos, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores da fé, das virgens, de todos os santos, concebida sem pecado original, assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Família, Rainha da Paz. 13 títulos. 13. Nossa Senhora exerce sua realeza sobre os profetas enquanto mãe de todos os redimidos em Cristo, dentre eles os profetas. Maria Santíssima reina sobre os profetas, sobretudo porque os profetas anunciam Cristo, que é rei, cuja mãe, já vimos, é rainha. Agora vamos a uma profecia em que a rainha, que na verdade não é chamada como tal, mas ela é objeto do fascínio do rei, que se encanta com a beleza dela. O texto não diz, mas se trata provavelmente de uma profecia de uma cerimônia de casamento, onde ela adentra no palácio real. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. Vamos ao Salmo 44. A realeza de Nossa Senhora, no Salmo 44. A partir do versículo 9 até o versículo 18. Exalam vossas vestes perfume de mirra, aloés e incenso. Do palácio de marfim, os sons das liras vos deleitam. Filhas de reis formam vosso cortejo. Agora vem o que interessa. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Da tua beleza se encantará o rei. Ele é teu senhor, rende-lhe homenagens. Habitantes de Tiro virão com seus presentes. Próceres do povo implorarão teu favor. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro. Em roupagens multicores apresenta-se ao rei.
Após ela vos serão apresentadas as virgens suas companheiras. Levadas entre alegrias e júbilos, ingressam no palácio real. Tomarão os vossos filhos o lugar de vossos pais. Vós os estabelecereis príncipes sobre toda a terra. Celebrarei vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. A palavra rainha aparece explicitamente no versículo 10. Nossa Senhora é rainha dos profetas, porque eles falaram dela, isto é, eles proferiram oráculos a respeito dela, eles anunciaram que ela seria esta rainha, vimos o Salmo 44, e há, por fim, uma relação entre Nossa Senhora e os profetas naquilo que ela disse. Eu pergunto a vocês, existem palavras de Nossa Senhora em que nós poderemos descobrir alusões ao Antigo Testamento? O seu Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilha, santo é o seu nome, seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Aí começa uma citação que aparece já no Antigo Testamento. Depois os poderosos dos seus tronos, elevou os humildes, saciou de bens os famintos, despediu os ricos sem nada, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Vejam o conhecimento que Nossa Senhora tinha de fatos, de pessoas, de circunstâncias do Antigo Testamento. Nossa Senhora é rainha dos profetas, enquanto modelo do qual eles falaram, vai vir aquela que havia de dar luz, eis que a Virgem conceberá. Olhai, minha filha, escutai e ouvi isto, que o rei se encante com a tua beleza, etc. De certa forma, os profetas anunciam as virtudes de Maria, a beleza de Maria, o encanto de Maria, o papel de Maria, a missão de Maria. E esta, por sua vez, faz alusão àquilo que eles disseram. Eles conhecem então Nossa Senhora indiretamente profetizando sobre ela, e ela conhece os profetas citando aquilo que eles narraram, citando fatos do Antigo Testamento, o seu Magnificat. Bem, eu penso que a respeito de rainha dos profetas é o suficiente. Agora vamos ao próximo título. Rainha dos Apóstolos. Primeira pergunta que se pode apresentar. Como pode ser rainha de um grupo de 12 alguém que não fez parte dele? Bem, Maria Santíssima fez parte do grupo dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. Ela estava sempre com eles. Ela caminhava com eles. Ela convivia com eles. Estava sempre próxima deles. Quem pode lembrar qual é o grupo de pessoas do sexo feminino que durante os 3 anos da vida pública de Jesus, essas mulheres estavam sempre próximas aos apóstolos? Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Os 12 estavam com ele, atenção. Como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena,
da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Claro que Nossa Senhora aqui não é citada, mas todos nós sabemos que ela acompanhava Nosso Senhor. Tua mãe e teus irmãos estão aí e te querem ver. Nossa Senhora também acompanha Jesus, está com ele no Calvário, aos pés da cruz. Então vejam, sem dúvida alguma, Nossa Senhora não fez parte do grupo dos 12, que era constituído só de homens, indiscutível. Mas a realeza de Nossa Senhora se deve a uma constatação muito simples. É a mãe do rei. Se os apóstolos seguem a Jesus, os apóstolos nutrem por Nossa Senhora uma imensa veneração. E essa veneração, ela foi ratificada por Jesus. Jesus quis que ela fosse venerada como mãe. Assim como um filho que ama sua mãe e diz propriamente: esta é minha rainha, é minha rainha, Jesus quis que Nossa Senhora fosse rainha dos apóstolos. João, capítulo 19, versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. O discípulo de que trata esse versículo é São João, filho de Zebedeu, que é o único que está aos pés da cruz. Todos os outros fugiram. Ora, se todos os outros fugiram e João não era irmão carnal de Jesus, aqui nós temos um legado, não só para João, mas para os que fugiram e para toda a igreja. Aqui está a minha igreja, um presente que eu dou para vocês, a minha mãe. À luz do que eu falei ainda há pouco, o filho que ama sua mãe não hesita em chamá-la de rainha. Eis aí a tua rainha. E a atitude do discípulo recebeu-a em sua casa. Bem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, nós temos esta rainha cercada dos seus vassalos. Nós temos essa rainha cercada dos apóstolos. Aqui nós temos uma discreta evidência da realeza da mãe que Jesus entregou à igreja no Calvário a João, filho de Zebedeu, um dos 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Somente para citar a presença dos apóstolos, leiamos o versículo 13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tomé, Tiago, André e Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Reparem que aqui ainda temos 11. Judas tinha se suicidado e Matias vai ser eleito logo em seguida. Em todo caso, são os apóstolos que estão aqui reunidos unanimemente na oração. Reparem no versículo 14 que o verbo perseverar está no imperfeito do indicativo. Isto é, se tratava de um costume, um hábito de eles se reunirem no cenáculo com Nossa Senhora. Aliás, o começo do versículo 13 diz onde costumavam permanecer.
Era um costume deles. Os apóstolos tinham uma referência geográfica, o cenáculo. E tinha figura muito importante que sempre estava com eles, a mãe do Senhor, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Avancemos agora para o capítulo 12, versículo 1 do Apocalipse de São João. Eu disse, me parece que no encontro passado, que esse texto talvez seja a maior prova da realeza de Nossa Senhora sobre os patriarcas e os apóstolos. Não foi assim? Foi. Por quê? Pelo número de estrelas que circundam a cabeça de Nossa Senhora. Ela está coroada de estrelas. Vamos a Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. 12 estrelas. Essas 12 estrelas representam, e vamos provar no próprio livro do Apocalipse, as 12 tribos de Israel, representam também os 12 apóstolos. Se você multiplicar 12 por 12, você vai ter 144. Se você multiplicar esse número por 1000, você vai ter 144.000. Assim, no capítulo 7 do Apocalipse de São João, aparece o número 144.000. Nesse mesmo capítulo 7, são citadas as 12 tribos de Israel. Mas, no mesmo livro do Apocalipse, em outro lugar, são citados os 12 apóstolos. Quem lembra qual é o texto do Apocalipse em que aparecem os 12 apóstolos? Digo já. Mas vamos ao capítulo 7, porque no capítulo 7 nós temos as 12 tribos de Israel. Ok? Isso para entender que a coroa da mulher, no capítulo 12, que tem 12 estrelas, tem esse número 12 por causa do Antigo Testamento e por causa do Novo Testamento. No capítulo 7, vejam o que diz o versículo 4 até o versículo 8. Ouvi então o número dos assinalados. 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Tá claro? Então agora vão aparecer as 12 tribos. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Segundo, da tribo de Ruben, 12.000. Terceiro, da tribo de Gade, 12.000. Quarto, da tribo de Aser, 12.000. Quinto, da tribo de Neftali, 12.000. Sexto, da tribo de Manassés, 12.000. Sétimo, da tribo de Simeão, 12.000. Oitavo, da tribo de Levi, 12.000. Depois da tribo de Issacar, 12.000. Depois da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Se vocês somarem, são 12 tribos. Tá claro? Então, Nossa Senhora é rainha dos patriarcas. A prova bíblica, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Coroada de estrelas. Nossa Senhora, portanto, é a rainha de todo o Antigo Testamento. Tá claro? Porque os 12 não sintetizam, não representam, não simbolizam todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento não é a história do povo cujo patriarca é Abraão, Isaac e Jacó, e Jacó teve 12 filhos que se tornaram os 12 patriarcas. Bem, é digno de menção aqui que a primeira tribo citada é a de Judá, a tribo de onde veio Jesus. Mas agora vamos à pergunta. No Apocalipse, onde aparecem os 12 apóstolos? Quem acertar pode ir a pé
para as praias de Maceió, que estão aguardando vocês lá com uma felicidade tremenda. Vamos então ao finalzinho do Apocalipse de São João, Apocalipse 21, de 12 a 14. É a descrição da glória, é a descrição da Jerusalém celeste, né, com suas muralhas, aquela grande construção belíssima e tal. Tinha grande e alta muralha, com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam, atenção, atenção, gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Tá claro? Tá claro? Primeiro, os 12 nomes. Mas vamos para frente. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. Agora vem o que interessa. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro, 12 anjos. Reparem o número 12, o grande simbolismo que ele tem em toda a Bíblia, até no finalzinho dela. Então, essa coroa de estrelas representa o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo pode ser numericamente representado pelo número 12. O Novo Testamento pode ser representado pelo número 12, que não por acaso é o número dos meses do ano. Dos meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não é por acaso. 12 meses, totalidade do ano. 12 tribos, totalidade de um povo. 12 apóstolos, totalidade da igreja. 12 vezes 12, 144. Nossa Senhora é rainha dos patriarcas. 12 tribos. Nossa Senhora é rainha dos apóstolos. A coroa tem 12 estrelas. Ficou claro? Avancemos. Eu penso que esses 3 versículos, Atos 1, 14, Apocalipse 12 e Apocalipse 21, 14, são suficientes para a fundamentação bíblica de rainha dos apóstolos. Um dos apóstolos, segundo a tradição, e com fundamento, podemos afirmar com fundamento, em João capítulo 19, versículo 27, teve o privilégio de cuidar dessa rainha até ao fim de sua vida. Em Éfeso, São João, apóstolo, evangelista e vidente do Apocalipse. Essa tradição antiquíssima é muito sólida e é citada até pelos padres conciliares do Concílio de Éfeso. Terminamos a Rainha dos Apóstolos e vamos agora à Rainha dos Mártires. Primeira palavra, primeira explicação da palavra mártir. Martírio significa testemunho. Mártir é aquele que testemunha. Essa palavra, nos primeiros séculos da Igreja, adquiriu um sentido estrito e passou a significar apenas aqueles que deram até ao derramamento de sangue a vida por Jesus. Segundo as palavras de Nosso Senhor, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Assim ficou convencionado, repare que mártir, a gente vai ver daqui a pouco, mártir é uma palavra, já que ela significa testemunho, é uma palavra que se aplica a qualquer pessoa que testemunhar Jesus. Quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Então a palavra testemunho significa martírio. Quem experimentar o martírio por minha causa. Portanto, testemunho aqui é fidelidade a Cristo, obediência a Cristo.
amizade com Cristo, doação a Cristo, coerência com a palavra de Cristo, viver por Cristo, respirar Cristo, ser obediente a Cristo, entregar-se a Cristo, adorar Cristo até o fim da vida. Esse é o testemunho no sentido amplo. O sentido estrito, e é esse que está contido no título Rainha dos Mártires, é rainha daqueles que derramaram seu sangue por causa de Cristo. O derramamento de sangue. Versar o sangue. Derramar o sangue. Nossa Senhora é rainha deles. Mas uma pergunta bem curiosa. Nossa Senhora pode ser chamada de mártir? 15 de setembro, que é o dia em que comemoramos Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Sem dúvida alguma. A Escritura não diz que ela derramou sangue como Jesus derramou. Não. A Escritura nem diz que ela suou sangue como Jesus suou. Não. O martírio dela, porém, foi o martírio da dor. Vamos ver a profecia do martírio de Nossa Senhora. Nossa Senhora é anunciada, é profetizada como mártir. Lucas, capítulo 2, de 34 a 35. Ela, com São José, leva o menino Jesus no templo para ele ser consagrado a Deus. E aqui temos a profecia, o oráculo de Simeão. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições. Agora vem a profecia sobre o martírio de Nossa Senhora. A fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Uma espada transpassará a tua alma. A alusão a um grande, indizível sofrimento que vai atingir o coração de Nossa Senhora. Ela haveria de experimentar um indescritível, inominável sofrimento. Depois a gente vai acabar sabendo por quê? Por causa do seu próprio filho. Bem, então aqui está Nossa Senhora mártir. Sem derramar sangue, mas mártir no sentido amplo. Mártir que sofre, que dá testemunho pela dor, pelo sofrimento. Sim, porque você pode testemunhar sem experimentar dores. A fidelidade a Jesus, sem dúvida alguma. Mas, se nós considerarmos as palavras de Jesus, atenção, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Digam se o seguimento de Cristo, qualquer que seja ele, é ou não é um martírio? É um martírio. É um martírio porque, se você não toma a sua cruz, você não segue Cristo. Cristianismo é abraçar a cruz. É renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Portanto, todo cristão, neste sentido, é mártir. Nossa Senhora, de forma eminente, porque é mãe, e porque a dor que ela haveria de experimentar, o seu martírio, é o martírio de um calvário que só não se iguala ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é um calvário, um tormento, uma aflição indescritíveis. Em João 19, 25, a frase, por favor, vamos aqui agora ao momento de maior calvário, de maior dor para Nossa Senhora. Nossa Senhora aqui não se descreve nenhuma reação dela, nenhum choro dela, nenhuma palavra dela,
Nada, nenhuma circunstância no Calvário somente se diz isto. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e segue. Sua mãe e segue. Sua mãe. Aí vocês podem imaginar a dor de uma mãe vendo seu filho morrendo. Esqueça um pouquinho Nossa Senhora e pense em qualquer mãe. Mãe que ama o filho. Se vê o filho morrendo, já é uma dor lancinante. Imagine agora o filho morrendo não de morte natural, mas vítima de agressões injustas contra o seu filho. Multiplique essa dor, eu acho. Estou olhando aqui para as mães que amam seus filhos. Só em imaginar isso já perturba o coração. Agora, com o devido respeito a essas mães, em quaisquer dessas situações terríveis que eu não desejo para ninguém, coloque Nossa Senhora, Mãe de Deus, que não conheceu o pecado, e o seu filho, que é Deus, morrendo injustamente. É martírio ou não é? Ao grau extremo, é martírio. A um grau inominável, é martírio. Avancemos. No livro das Lamentações, vamos lá, livro das Lamentações, tem uma frase que a tradição da Igreja atribuiu tanto a Nosso Senhor Jesus Cristo quanto a Nossa Senhora. É no capítulo 1, versículo 12. Por que essa frase se aplica tanto a Nosso Senhor quanto a Nossa Senhora? O próprio texto diz. Vamos deixar que o texto fale e ele nem vai precisar de explicação. Ó vós todos, que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta, a mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. A primeira parte do versículo 12, leia de novo em silêncio, ele está aí na tela do seu computador. Veja e responda sinceramente. Existe dor? Existiu ou existirá dor maior do que a de Jesus? Não. Jesus é Jesus. Jesus é Deus. Agora, tirando Jesus, veja se essa frase não pode se aplicar perfeita e exatamente à mãe dele. No Calvário. No Calvário. Vejam vocês, eu, a mãe dele, ele é Deus. Ele saiu do meu ventre. Meu Deus inocente, meu filho Deus inocente. Eu estou vendo, eu estou contemplando meu filho na cruz. Existe dor igual a minha? Pronto. Aqui está talvez o mais comovente, emocionante fundamento para o título Maria, a Rainha dos Mártires. Ela é Rainha dos Mártires não apenas porque é mãe dos mártires, protetora dos mártires, que dá exemplo aos mártires, mas ela é a mártir dos mártires. Ninguém na vida, ainda que tenha morrido por causa de Cristo, experimentou uma dor semelhante à dela. Ah, mas São Sebastião derramou seu sangue por Cristo. Testemunho glorioso. O mártir São Sebastião. Está no céu. Mas ele cometeu pecado. Nossa Senhora não. Com devido respeito a todos os mártires. Santa Inês. Santa Luzia. Santo Expedito. Para não citar dezenas, centenas e milhares de mártires em 2000 anos de cristianismo. A dor dela, porém, foi uma dor incomparável. Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta. Não, não existe. Agora, vamos ao mesmo livro das Lamentações,
Lamentações, capítulo 2, de 13 a 16. Que dizer? A quem te comparar, filha de Jerusalém? Quem irá salvar-te e consolar-te, ó Virgem, filha de Sião? É imensa como o mar tua ruína. Quem poderá curar-te? Os teus profetas tinham visões, apenas extravagantes e balofas. Não manifestaram tua malícia, o que teria poupado o teu exílio. Os oráculos que te davam eram apenas mentiras e enganos. Todos os transeuntes ao te verem batem palmas e assobiando meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Eis a cidade da qual diziam ser a beleza perfeita, a alegria do universo. Abrem a boca contra ti todos os teus inimigos, escarnecem e rangem os dentes. Nós te destruímos, dizem eles. Eis o dia esperado. Estamos nele, estamos vendo. É claro que o livro das Lamentações descreve a ruína de Jerusalém por ocasião da invasão do exército de Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, liderado o exército por Nabucodonosor. O templo foi destruído, queimado, a cidade foi arrasada, mortos insepultos, sem serem sepultados no chão, na terra, um espetáculo triste, as muralhas destruídas, os portões arrombados, um terrível sofrimento se abateu àquela cidade, uma verdadeira tragédia. A tradição da igreja viu nessas palavras trágicas que descrevem o sofrimento do povo diante desse espetáculo inominável, catastrófico após a invasão do exército de Nabucodonosor. E esse livro é comovente, trágico, porque revela realmente a experiência de uma nação prostrada, humilhada diante do sofrimento. A tradição da igreja aplica essas palavras ao episódio mais trágico da história da humanidade, da história de Israel e de toda a história da humanidade, a morte do Filho de Deus. Onde Nossa Senhora experimenta também isso que a gente acabou de ler, as pessoas assoviando, rindo, debochando, desça da cruz, se você é Elias, salvou a outros e não consegue salvar, se você é o Filho de Deus, desça da cruz, e zombarias e gritos e insultos, etc, etc. A mártir Maria Santíssima. Depois, uma alusão ao martírio de Nossa Senhora e de todos os mártires no céu. No céu, há alguma intervenção daqueles que derramaram seu sangue por causa de Cristo e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Apocalipse, e esse é o último texto de Rainha dos Mártires, Apocalipse, capítulo 7, de 13 a 15. Então um dos anjos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui estão os mártires, os sobreviventes da grande tribulação. Continua o versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Aqui estão todos os mártires. Todos eles que choraram. Lembram da bem-aventurança? Bem-aventurados os aflitos ou os que choram, porque serão consolados. Aqui está o consolo deles. E a Virgem que sofreu muito também é consolada por Deus. E como mãe os consola. Porque ela, antes que eles e mais do que eles, experimentou essa grande tribulação. Olhai e vede se existe uma dor igual à minha. Lembram? Vamos ver se lembram. Livro das
Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Bem, avancemos. Finalmente, existe algum texto do Apocalipse em que se pode dizer o martírio de Nossa Senhora que não acaba nem, atenção, que não acaba nem com a morte de Jesus? Nossa Senhora experimentou o martírio até ao fim da vida. Nossa Senhora precisou fugir. Lembra que o martírio dela já começou quando ela fugiu para o Egito? José, levanta-te, toma a tua mulher e o menino e foge para o Egito porque Herodes quer matar a criança. Lembram disso? Fugiu apavorada, assustada, coitada. Mas e depois da ressurreição de Jesus? Nossa Senhora teria experimentado alguma convulsão no seio da comunidade cristã que a deixou apavorada? Teria sido esse o momento em que São João, apóstolo evangelista, decidiu: Nossa Mãe Maria, é hora de tirar a senhora daqui. A senhora vai ter que fugir comigo, porque não dá mais para viver em Jerusalém. Quem pode dizer se aconteceu algum evento que motivou, provavelmente, São João e Nossa Senhora a desaparecer? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. A grande pergunta é: teria sido esse o momento do desaparecimento, digamos assim, de Nossa Senhora desse ambiente, digamos, tóxico, que se tornou Jerusalém pela maldade, pela perversidade de Herodes? O fato é que, muito provavelmente, Nossa Senhora estava em Jerusalém nessa situação terrível. Aliás, antes disso, no capítulo 8 dos Atos, versículos de 1 a 2. Vejam a situação de martírio da igreja em Jerusalém, e muito provavelmente Nossa Senhora estava ali, ainda estava ali. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Impressionante. O texto diz grande perseguição. A maldade dos judeus contra os cristãos. Nossa Senhora ainda estava aí? Se estava, experimentou grande aflição com os apóstolos. Lembrem-se, Nossa Senhora morava com São João. Enquanto estava em Jerusalém, ninguém sabe qual era a casa. Seria nas proximidades de Betânia? Com Marta e Maria? Irmãs de Lázaro? Não sabemos. Betânia é colada com Jerusalém. Se Nossa Senhora estava ali, ela presenciou isto. E deve ter experimentado momentos de grande aflição. Uma espada transpassará a tua alma. Quero crer que a saída dela fugindo para Éfeso foi apavorante. Foi muito sofrida. Se na calada da noite ou de madrugada, não sabemos. Se escondida com um capuz ou alguma coisa assim para não ser reconhecida como a mãe do Cristo que dizem que ressuscitou. Os discípulos desse Cristo, está ali a mãe dele. Deve ter sido uma saída
bem sorrateira, bem estudada e também bem sofrida. Tá bem, terminamos hoje a média dos encontros passados de 3 títulos. Os títulos são poucos títulos por aula, por quê? Porque precisamos abordar muitos textos da Escritura. E também é preciso matizar a questão da realeza de Nossa Senhora e assim por diante. São vários textos bíblicos. Eu agradeço a vocês a atenção. Então, chegamos hoje ao 45º título de Nossa Senhora. São quantos títulos? 54. Então, se a média são 3, 45, 9, mais 3 encontros e a gente termina a série que até agora de Nossa Senhora vai na 21ª edição. Esse é o 21º encontro só sobre os títulos de Nossa Senhora. E de todos os títulos de todos os assuntos que nós fizemos, esse é o 249º, ou seja, esse é o vídeo de número 249. O próximo vídeo vai ser uma marca histórica, porque estaremos comemorando 250 vídeos no nosso portal www.youtube.com Dom José Francisco Falcão. A minha gratidão a quem me ajuda a gravar, a editar, a publicar esses vídeos. Se você não acessou este nosso canal, acesse, inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações do nosso canal. Tenham uma semana abençoada. Até o próximo encontro, quando nós trataremos os seguintes títulos: Rainha dos Confessores da Fé, Rainha das Virgens e Rainha de Todos os Santos. Depois ainda temos pela frente Rainha Concebida Sem Pecado, Rainha Assunta ao Céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Família e Rainha da Paz. Boa noite, até o próximo encontro, se Deus quiser.